Ana. Então, para nos apresentar rapidinho, apresentar um pouquinho do que a gente vai falar hoje, eu sou Ana Luísa Save, esse vai ser uma aula sobre sexualidades e transtornos alimentares. A gente vai tentar abordar de uma forma simplificada disfunções sexuais e também contar bastante para vocês o que são os transtornos alimentares, o que caracteriza cada um deles e o que é importante de prestar atenção. Então, para nos apresentar, eu sou Ana Luísa Save, sou psicóloga e faço pós-graduação em Sexualidade Humana e Terapia Sexual na Unisal. O meu nome é Vivian Bandeira, eu sou psicóloga e mestre pela PUC São Paulo. O meu mestrado foi em compulsão alimentar e trauma na infância, e eu tenho capacitação em transtornos alimentares pelo PROATA Unifesp. Queria agradecer todo mundo que está aqui hoje. Para mim é um privilégio estar falando. Eu e a Ana, a gente se divertiu muito montando essa aula. Poderíamos passar horas e horas falando sobre essa temática, mas a gente fez um recorte aqui, né, do que a gente gostaria de trazer. Espero que isso suscite curiosidades, instigue a buscar, né, e se aprofundar nessa temática. Então, justamente como a Ana falou, o que a gente vai contar um pouco para vocês hoje? A gente vai iniciar falando dos transtornos alimentares. Então, o que são as definições, como eles se manifestam, como que é a psicodinâmica, ou seja, como que é o funcionamento psicológico desses indivíduos e algumas disfunções sexuais associadas com cada transtorno alimentar que a gente vai falar hoje. Em seguida, a gente vai falar um pouquinho sobre sexualidades. Eu imagino que essa é uma questão que vocês já tenham abordado, então a gente vai falar rapidamente sobre sexo, identidade de gênero e orientação sexual, para poder introduzir a entrada na população LGBTQIA+, que tem algumas especificidades importantes quando se trata de transtornos alimentares. E, por fim, a gente vai deixar para vocês alguns núcleos de atendimento especializado, caso vocês entrem em contato ou precisem fazer um encaminhamento, e referências bibliográficas. E as nossas redes, para a gente continuar se conversando, trocando. Eu e a Ana, a gente gosta bastante de trocar, de falar por lá, indicar referências, dicas, enfim, de artigos. Então, a gente também vai colocar esse material. Então, para iniciar, o que são os transtornos alimentares, né? Já que a gente está falando sobre isso, acho importante a gente conceituar. Então, os transtornos alimentares, eles são considerados perturbações persistentes do comportamento alimentar. E isso é muito importante, a questão de ser algo persistente. Pode passar, Ana. Pode passar novamente. Atualmente, nós temos 6 tipos de transtornos alimentares. Nessa palestra hoje, a gente vai se ater aos 3 primeiros, que é a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar. Esses 3, eles cursam com um sofrimento intenso relacionado à forma como o corpo é vivido. E vamos deixar para uma outra oportunidade a gente se aprofundar nessa questão do transtorno de ruminação, do pica e o TARI, que são menos conhecidos, mas tão importantes quanto. Então, a gente vai iniciar pela anorexia. O que é a anorexia? Ela é caracterizada por uma restrição deliberada, ou seja, ela restringe, é interessante porque a própria terminologia de anorexia é an, que é a ausência, rexis, que é apetite, desejo, né? E acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, é a ausência do desejo, a ausência do apetite, porque a princípio acreditava-se que, de fato, elas não sentiam fome, enfim. E eu digo elas, e vocês vão entender um pouco mais, porque praticamente isso foi por muito tempo restringido ao público feminino. Então, na verdade, trata-se de uma restrição deliberada, né, não uma ausência de fome, da ingestão calórica, que leva a um peso corporal significativamente baixo, segundo a OMS, menor do que 18,5, devido ao medo intenso de engordar e ao modo como o peso e a forma corporal são vivenciados. Nós temos 2 tipos de anorexia, o tipo purgativa e o tipo restritiva. No purgativa, pode haver episódios, né, de compulsão alimentar. Sim, é confuso, né? Como assim anorexia pode haver? E eu vou explicar um pouco mais isso para vocês. Seguido de algum método purgativo, né, que vai tentar compensar essa ingestão calórica.
que seriam vômitos autoinduzidos, laxantes, diuréticos, enfim. E a restritiva, em que não há a utilização desses métodos, nem episódio de compulsão alimentar, e a perda de peso, ela se dá significativamente, majoritariamente, pela restrição alimentar, pela dieta, pelo jejum, pelo exercício físico em excesso. Aqui nesse slide a gente falou de dois aspectos, né? O episódio de compulsão alimentar e os comportamentos compensatórios e purgativos. Mas o que é isso? É o que eu vou falar nesse próximo slide. Os métodos compensatórios, eles são comportamentos inapropriados recorrentes para impedir o ganho de peso. Nós temos entre eles diuréticos, enemas, outras medicações, restrição alimentar, jejum, exercício físico em excesso, laxante, vômito autoinduzido. Esses que eu coloquei em vermelhinho são os métodos purgativos, porque purgar é expelir, né? Então, é como se ele é um método que retira algo ali do corpo, né? E a gente também tem os episódios de compulsão alimentar, que eles são caracterizados por dois aspectos principais. A sensação de falta de controle, então é algo que a gente vai sempre investigar quando a gente fala de episódios de compulsão alimentar, e a ingestão de uma grande quantidade de alimento. Só que esse segundo ponto, ele tem sido muito debatido, porque em inglês a gente tem a palavra binge eating, que é compulsão alimentar, e tem se falado muito do binge objetivo e do binge subjetivo. O binge objetivo é quando, de fato, se ingeriu uma grande quantidade de alimento. O indivíduo comeu 6 pizzas inteiras e sentiu que perdeu o controle. Lembrando que não é só a quantidade, mas principalmente a sensação de falta de controle. E nós temos o binge subjetivo, que não necessariamente, por exemplo, no caso da anorexia purgativa, ela comeu uma grande quantidade de comida, mas o pouco que ela comeu, ela sentiu esse descontrole. Então, quando a gente fala de episódios de compulsão alimentar, é importante ter esses dois aspectos, embora, como eu falei, esse segundo está sendo debatido. A gravidade da anorexia, ela é baseada no peso, então, de leve a extremo. Na anorexia também, a taxa de mortalidade e morbidade dentre todos os transtornos mentais é a maior na anorexia, sim, é impressionante esse dado, o que indica, assim, a mortalidade, 50% são por suicídio e 50% por complicações clínicas, como, por exemplo, da desnutrição, que vai levando a outras complicações. Dando um panorama, a idade usual do aparecimento é dos 10 aos 24 anos. Normalmente, ela é marcada mais na passagem da infância para a adolescência, né? Segundo o ECA, é até os 12 anos a infância, então é normalmente bem nessa passagem mesmo do mundo da infância para a adolescência. É interessante que muitas vezes há um adiamento da menarca, que é a primeira menstruação. Então, é interessante e um adiamento do aparecimento dos caracteres secundários, né? Então, isso porque justamente passa desse corpo infantil para a puberdade. Na anorexia, a prevalência no sexo feminino é de aproximadamente de 0,4%. Então, assim, a prevalência ela não é alta, mas quando acontece, tem uma taxa de letalidade, como a gente viu, muito grande. E segundo os manuais, a gente tem uma proporção de feminino e masculino de 10:1, embora algumas outras pesquisas mostrem que essa relação está um pouco menos assimétrica, né? E tem bastante do que eu e a Ana falou da invisibilização, né, de estudos que investiguem outras populações. Se a gente for pensar um pouquinho a psicodinâmica, né, da anorexia nervosa, o funcionamento, é como se a restrição alimentar, ela traduzisse uma recusa. E essa recusa é a recusa da comida, mas não só. A comida simbolizando o afeto, o desejo, o outro, as relações. Então, há uma recusa desse outro, né? Ela se fecha ali no mundo que não entra nem comida. E a comida, a gente sabe que tem muitas significações, né? Ela simbolicamente é afeto, é acolhimento, enfim, é nutrição, né? Não só física, mas psíquica também. Eu trouxe esse poema Incabível da Dani, que ela é uma jornalista que teve anorexia na adolescência, e ela trouxe esse livro contando um pouco com alguns poemas
sobre a experiência dela. E eu acho que esse traduz muito essa vivência dessa recusa do outro, né, que nesse poema aparece como corte, né, e das relações também, né, e do desejo. Então, o poema fala: corte o açúcar, corte a fritura, corte os lanches, corte as relações, corte-se. Então, de novo, esse corte em relação ao outro, e que também pode, né, tem sim uma prevalência muito grande de automutilação, autolesão em pacientes com transtorno alimentar também. Seguindo nessa ideia da recusa alimentar, né, se a gente for pensar o que ela poderia simbolizar, ela simboliza uma autossuficiência, eu não preciso do outro, uma indestrutibilidade do corpo, meu corpo aguenta tudo, né? E um sentimento de força, competência, controle. Acho que esse é um aspecto muito importante quando a gente fala da anorexia, do controle nesse universo, né? Rejeitar a fome alimenta o seu sentimento de força, porque no entendimento acaba que quem come é fraco, né? Embora, paradoxalmente, o corpo do indivíduo com anorexia transpareça essa fragilidade, que acaba suscitando, né, em quem cuida, né, nos psicólogos, nutricionistas, médicos, o desejo de cuidar, de proteger, nutrir, né? E acho que esse é um cuidado, para a gente não forçar a comida goela abaixo, né? A gente entende que o afeto, as relações têm que ser de pouquinho ali, né? Então, até no atendimento, não se afobar, né? Ser paciente, poder ir dando, porque vai suscitar mesmo em quem cuida essa necessidade de eu preciso nutrir, eu preciso proteger, eu preciso dar comida, né? Física e simbólica. Então, é interessante que o cuidado, ele ao mesmo tempo, ele é convocado, mas ele é rejeitado também. Então, é paradoxal. É como se esse sentimento de recusa, ele forjasse um sentimento de controle sobre a vida e sobre si mesmo. Como se, mediante o corpo, né, e o controle deste e da comida, fosse possível ultrapassar as vulnerabilidades. Então, toda a sensação de ineficiência, de desamparo, de abandono, de incompetência mesmo para cuidar da vida, da sua própria vida, né? Então, assim, a vida, ela tá um caos, está totalmente fora de controle, mas pelo menos o meu corpo e a minha comida eu controlo. Isso dá um senso de segurança, né? Entretanto, essa recusa, o perfeccionismo, outro ponto importantíssimo quando a gente fala de anorexia, a rigidez, na verdade, ela tem função de compensar e encobrir déficits que, na verdade, falam de uma grande fragilidade. Então, aparentemente, elas estão lá perfeitas no controle, mas, na verdade, está falando de uma grande fragilidade. É como se fosse um esforço desesperado, né, para tentar camuflar dificuldades ligadas à própria percepção e expressão dos próprios desejos e próprias necessidades, seja físicas e emocionais. Eu acho que é um pouco que a Ana vai falar, né, como não consegue perceber o desejo, as necessidades sexuais, inclusive, e expressá-los também. Porque também são indivíduos que acabam conhecendo pouco sobre si mesmo, né, e sobre a sua paisagem psíquica, né, até por isso, num atendimento, você vai perguntar, muitas vezes elas não vão ecoar tanto, né, vai ser um atendimento mais árido, mais restrito ali, e é porque muitas vezes essa paisagem interna, ou até de como a vida, né, a percepção das coisas, é limitada porque o foco também está todo na comida. Uhum. É tão legal quando você fala sobre essa aridez do atendimento, porque quando a gente pensa nessa recusa ao outro, a gente muitas vezes vai pensar que esse outro é todo o outro. Não é só o outro amoroso, não é só o outro da amizade, não é só o outro familiar. Então, quando a gente percebe que o atendimento está mais difícil, que um atendimento não tem muita resposta, que o outro parece não se vincular, provavelmente, né, claro, caso o outro fique no atendimento, não esteja muito desconfortável e tudo mais, provavelmente é como ele se relaciona com o mundo. E você, por ser esse recorte do mundo, acaba sendo essa representação. Sim. Então, quando você sente essa aridez, muitas vezes a gente fica inseguro com a nossa prática, ou a gente fica pensando, nossa, será que o outro
eu estou falando alguma coisa errada, eu deixei o outro incomodado, porque o outro não me responde. Mas olha que importante, a gente precisa perceber que como o foco está todo na comida, na recusa da comida, tentando me controlar o tempo todo, a gente também pode pensar que o outro representa o descontrole, né? Representa o imprevisível, representa o que eu não consigo esperar, o que eu não consigo saber exatamente o que o outro vai fazer, como o outro pode me invadir, então eu me protejo. E essa proteção, ela vai fazendo com que as relações fiquem muito difíceis de acontecer, né? Inclusive com cuidadores. Então, quando a Vivian fala, tomem cuidado com esse vontade de colo que a gente tem de dar, porque a gente precisa também entender que o outro não dá conta desse colo. O colo parece muito destruidor. Então, quando a gente vai com calma, vai criando desejo, vai mostrando que pode ser gostoso, tá junto pode ser gostoso, ter colo, a gente também vai criando um processo mais respeitoso com essa psicodinâmica do outro. Com certeza. Porque pode suscitar essa ansiedade, né, no cuidador e você poder suportar esse silêncio, suportar essa recusa e você continuar lá, isso vai fazer a diferença, né? Ela pode suportar isso, né? Esse insuportável, ela tá ali, ela tá sustentando isso, né? Falo ela por ser eu, né? O cuidador, mas aí é o médico, o nutricionista, enfim. Pode seguir, Ana. E, novamente, eu trouxe esse poema que eu acho que é super interessante exemplificar, para vocês verem como essa restrição mesmo, que também vai aparecendo no corpo, está falando também do desejo do outro, né? Então, novamente, o poema falando, chapada. Era para não ter curvas, nada de peitos ou bunda. Desejos, tão pouco. Então, não tem espaço para o desejo. Né? Então, eu acho assim, é muito interessante quem viveu poder falar, né, mais do que nós como profissionais, por isso que a gente trouxe alguns exemplos, né, por meio da literatura, enfim. Mas esse é o gancho para Ana falar, de desejo, né? Sim, é super lindo, gente, porque a Vivian, ela tem essa sensibilidade que eu nunca pensaria, de trazer sempre exemplos da vida real, de buscar pessoas falando sobre si, que realmente falta. Então, é super lindo, eu achei esses poemas incríveis. Sim. Bom, vamos falar de desejo. Para começar, o baixo desejo sexual hipoativo, que é como está no DSM, ele vai ser a queixa principal do público feminino. Por que eu estou trazendo o público feminino aqui? Porque, como vocês puderam perceber, a feminilidade é um fator de risco para um transtorno alimentar. Isso não só na anorexia, mas também em outros transtornos alimentares. E a Vivian vai contar um pouquinho mais sobre isso. Mas essa questão do desejo, ela é super importante, porque o desejo sexual, o tesão, é algo que a gente não pode controlar. E quando chega essa demanda de desejo sexual hipoativo no consultório, normalmente a gente está vendo outras questões que estão atrapalhando o desejo de acontecer, ou essa vontade de controle muito grande. E quando a gente pensa na anorexia nervosa, principalmente no comportamento restritivo, a gente vai pensar primeiro na puberdade como desencadeante, então lembrando lá da idade de aparecimento, né, dos primeiros sintomas. Parece ter uma recusa dessa puberdade, desse crescer, e é uma evitação do desenvolvimento das características sexuais secundárias, que são aquela redistribuição lipídica pelo corpo, desenvolvimento das mamas, engrossamento dos pelos, mudanças na voz, né? Então, tudo aquilo que são os marcadores que a gente foi entendendo como sociedade, que dividem a gente entre feminino e masculino. É claro que isso pode ser questionado, e a gente vai questionar isso o tempo todo, mas lá na adolescência, que a gente está criando identidade, muitas vezes a gente se agarra bastante a esses indicadores, né? E quando eu tenho essa recusa ao crescer, eu também tenho essa recusa ao desenvolvimento a esses indicadores. E por que é importante? Porque na anorexia nervosa, essa recusa, ela parece funcionar. Então, existe uma diminuição na produção dos hormônios sexuais, exatamente por a gente ver uma subnutrição nesses corpos, que vai causar uma amenorreia, então a interrupção da menstruação, isso nas mulheres cis e nos homens trans, um baixo desejo, porque a gente já não tem uma produção normal, né, de hormônios sexuais, a baixa lubrificação,
e disfunção erétil. Então, vários marcadores que a gente vai ver que são do desenvolvimento da sexualidade e do desenvolvimento desse parecer adulto vão ser interrompidos pela anorexia nervosa no caso da restrição. E existe uma desconexão. Digamos. Não, acho que é até importante pontuar isso que você falou, da amenorreia, né? Não é algo, não é um critério diagnóstico, embora possa ocorrer, e já tenha sido. E uma das razões também dele ter sido retirado é porque, sendo a amenorreia um critério diagnóstico, e as outras populações, né? Como é que isso aparece, sendo isso necessariamente um critério diagnóstico? Então, foi retirado também por conta disso, e por também, muitas vezes, a paciente não necessariamente está com amenorreia, mas é um caso grave, né? E aí não fecha diagnóstico. Então, acho que esse é um ponto importante de ressaltar essas mudanças que foram feitas. Sim. Quando a gente fala dessa invisibilização das populações na pesquisa científica, ainda que a feminilidade seja um fator de risco, muitos homens cis sofrem com transtornos alimentares, inclusive restritivos, e a gente vai ver muito, por exemplo, em homens gays, que tem um ideal de masculinidade, um ideal de beleza bem intensificado, seja no lado muscular, né, então de ter os músculos bem desenvolvidos, seja na magreza. Isso vai fazer com que exista uma vulnerabilidade maior ao desenvolvimento de um transtorno alimentar. Bom, no caso da anorexia, é importante a gente lembrar daquela desconexão das sensações corporais. Então, quando eu me desconecto da saciedade e da sensação de fome através do controle, provavelmente eu também me desconecto de outras sensações corporais que eu não posso controlar e organizo o meu mundo através desse controle, né? Então, existe aí uma dor na penetração, muitas vezes, seja porque tem uma baixa lubrificação, seja porque, quando a gente pensa na psicodinâmica do vaginismo, a gente vai pensar numa sensação de invasão. Então, vamos pensar junto, né? Quando o outro tá com um limite muito intensificado, então eu não suporto a entrada do outro na minha vida, seja afetivamente, seja através do desejo, seja através da conversa, do vínculo. Quando a gente pensa nessa imagem da penetração, a gente vai pensar nessa imagem concretizada, né, da invasão do outro, da minha sensação de descontrole, de quem controla a penetração é o outro, essa penetração em todos os sentidos. E também existe uma baixa lubrificação, a amenorreia, o baixo desejo, tudo isso vai colaborar para a dor na penetração. E o que a gente também vê é um sentido contrário. Então, quem tem dor na penetração, muitas vezes vai ter baixo desejo, porque a gente cria um ciclo de dor, e isso vai fazendo com que a gente linke, né, conecte as experiências de sexualidade a experiências negativas. E também a anorgasmia, que tem tudo a ver com a perda de controle. Então, o orgasmo nada mais é do que a gente chegar a um pico do prazer, que acontece através da contração involuntária dos músculos da pelve. Então, assim, para a gente chegar nesse lugar, a gente precisa perder o controle das nossas sensações corporais, perder o controle da estimulação do outro, de como eu me pareço, de se a luz está acesa, e se concentrar nessa sensação de pico do prazer. Mas se o meu prazer, o meu desejo, ele está todo investido no controle, seja da sociedade, seja do desejo, eu também provavelmente não vou conseguir chegar nesse lugar. E lembrando do afastamento relacional, existe um início tardio da vida sexual, devido à recusa à relação ao outro, e poucas parcerias sexuais. Ficou claro? Sim, eu acho que você trouxe a palavra, né, do limite, né, como esse limite está muito estruturado ali na anorexia, né, e aí essa entrada desse outro maiúsculo, né, não é possível, né, inclusive se for tentado, né, ali entrar, essas resistências vão subir ainda mais. Exato. Falou perfeitamente, Ana. E a Carmita Abdo, do HC, né, em que ela é uma super psicodramatista e ela também trabalha com sexualidade há muito tempo,
em conjunto com outras literaturas que a gente foi encontrando, mostram que a insatisfação corporal e a baixa autoestima, que estão muito presentes nos transtornos alimentares, eles prejudicam todas as etapas da resposta sexual. Eu imagino que vocês tenham visto, mas principalmente o desejo, a excitação e o orgasmo, porque está relacionada a pensamentos invasivos. Então, a culpa, a vergonha, o nojo, como é que eu estou me parecendo, o que minha parceria está pensando. E essas distrações cognitivas, né, distraem das sensações e tornam o encontro sexual aversivo, muito ansioso. Já tá cheia de invasões, né, de outra ordem, né? Então outras coisas não podem entrar ali, né? Porque está povoada por esse nojo, né? Por outros tipos de invasões ali. E acho que esse poema, né? Esse trecho da Virginia Woolf fala como essa questão da comida, né? E a própria desnutrição causa pensamentos obsessivos, né? Quando a gente fica sem comer, a gente só pensa em comer, né? Então, não tem espaço para explorar, para imaginar, para se experimentar. E acho que esse trecho fala muito bem sobre isso, né? Que não se pode pensar bem, amar bem, dormir bem, quando não se jantou bem, né? Então, só há espaço para pensar em evitar a comida, né? Outros não podem ser explorados e eu considero algo positivo quando é possível explorar outros lugares, né? Para mim isso, poxa, o desejo está em outros lugares que não no evitar a comida, não recusar. Então eu já fico, é possível falar de outros espaços, né? E agora entrando, né, na bulimia nervosa, que também a origem etimológica, né, a gente fala significa fome de boi, porque a princípio não se pensava nos comportamentos compensatórios, só nessa fome exagerada. Ela é caracterizada, né, por episódios recorrentes de compulsão alimentar, que é aquilo que a gente falou, descontrole, principalmente uma grande quantidade de comida, seguido por algum comportamento compensatório, né, que vai visar impedir o ganho de peso, mas é importante ressaltar que isso não evita, né? Não é eficiente esse tipo de método, né? Dá essa sensação de estar controlando, mas não é real. E a forma também como o peso e a forma corporal, elas interferem muito na autoavaliação do indivíduo, né? Na bulimia, a gente tem a gravidade baseada no número de episódios compensatórios por semana, diferente da anorexia, que é por peso, e também vai de leve a extremo. Tem alguns sinais clínicos, né, como o sinal de Russell, que trata-se dessas escoriações, né, na mão pela tentativa de vômito autoinduzido, então elas acabam introduzindo a mão na boca para induzir o vômito, e isso acaba tendo essas escoriações. Acho que é algo para a gente estar ali atento também, porque é um comportamento que causa muita vergonha, então demoram muitas vezes a falar sobre isso. E também a hipertrofia, né, das glândulas salivares parótida decorrente do vômito autoinduzido. Então fica com um pouco esse aspecto mais quadrado mesmo, por conta dessa inflamação. Na bulimia, a gente tem um aparecimento aí dos 14 aos 23, um pouco mais tardio que na anorexia, que é bem nessa passagem, anorexia, né? Na bulimia, a gente vai observar mais ali no 15, 16 anos. A prevalência no sexo feminino é de 1,1% a 1,5%, um pouquinho maior, como a gente viu, do que na anorexia. A proporção também feminino-masculino de 10:1, embora ressaltando tudo que a gente falou, e a gente vai se aprofundar, né, sobre como algumas populações são invisibilizadas, e alguns estudos mais recentes do que esses manuais também vão trazer um aspecto menos assimétrico. E a relação com o IMC, né, tanto está, entre aspas, né, segundo a OMS, com peso normal, quanto sobrepeso ou obesidade. Então, mostrando que não necessariamente é um método eficaz, né? Eu acho que isso é importante. Na psicodinâmica da bulimia, a gente vai ver um aspecto muito central, que é a impulsividade, né? Tanto o comportamento impulsivo na hora de comer, né? Que muitas vezes nem se passa, não consegue nada passar pela cabeça,
tanto na hora de induzir o vômito ou algum outro comportamento compensatório, e isso vai se ampliar para outras áreas da vida também, como alguns comportamentos de risco, na sexualidade, né, que a Ana vai falar um pouquinho. Então, assim, o sexo desprotegido em lugares que tragam um pouco essa adrenalina, né, essa intensidade das emoções, uso de substâncias, né, e a gente vê também a autolesão como um comportamento ali do impulsivo, e a gente vê que a prevalência, né, até do transtorno de personalidade borderline na bulimia e na anorexia do tipo purgativa é maior. Então, a gente observa também uma intensidade das emoções, é isso. Eu estou feliz, então eu quero ter uma experiência que vai me trazer uma super excitação, né? Que eu me sinta super excitada, né? Ou eu estou triste, aquilo é muito profundo, né? E também a gente vê algumas, por conta dessa impulsividade, essa intensidade das emoções, a gente vê a raiva, né? Se a gente for pensar também, ficar com essa imagem de um episódio de compulsão alimentar, ele é voraz, né? Tem os dentes, tem uma agressividade ali, e dos próprios comportamentos compensatórios também. E uma explosividade decorrente dessa impulsividade também. E uma busca por alívio emocional que vai ocorrer tanto nos episódios de compulsão como nos comportamentos compensatórios, porque é tudo tão intenso que eu preciso aliviar. E aí a gente vai percebendo como esses mecanismos eles vão se descolando só da forma corporal, do sofrimento com a comida, e vão começando a falar de outras coisas mais profundas. E eu acho que isso fica claro nessa paciente da Maria Helena Fernandes, que é uma psicanalista, em que no livro ela relata: a minha mãe diz que eu vomito para não engordar, mas a verdade é que eu não posso suportar tudo aquilo dentro de mim. Então eu preciso tirar, expelir o que tem de ruim dentro de mim. Eu não consigo suportar, é tão intenso, né, que tem que sair de mim. A gente também vai observar um pensamento muito dicotômico, né, que seria um 8 ou 80, um tudo ou nada, ou eu estou totalmente no controle da situação, ou eu estou fora do controle, que também vai aparecer, eu me sinto culpada por ter comido, então eu preciso espiar isso por meio dos comportamentos compensatórios. Eu me sinto suja, eu preciso me limpar por meio dos comportamentos compensatórios. Eu tenho nojo de mim, que às vezes é um nojo muito mais profundo, mais arraigado, e eu preciso me purificar, né? Me purgando, por exemplo. Só voltando aqui nesse slide, é tão interessante porque quando a gente vai pensar nessa sujeira, nessa limpeza, nessa culpa que vai para outras áreas da vida, a gente também está pensando que muitas vezes, quando a gente tem um mundo interno que está empobrecido em recursos, a gente vai tentar levar isso para o concreto. Então, como que eu posso, numa atitude concreta que eu consigo ver, que eu consigo medir, no mundo, fazer alguma coisa com isso que eu estou sentindo? Porque isso que eu estou sentindo não tem forma, não tem aparência, não tem cheiro, mas vomitar tem, né? Mas me cortar tem. E o alívio emocional, muitas vezes, ele vem nesse sentido concreto do mundo, na tentativa de aliviar essa dor incontrolável do mundo interno, que não tem forma, né? Então, na terapia, o que a gente faz é ampliar esse repertório, né? Então, de formas que a gente pode lidar, e inclusive lidar de uma forma mais efetiva, porque se cortar e vomitar, por exemplo, não vão provavelmente resolver uma dor de uma baixa autoestima, ou não vão resolver uma dor de uma sensação de incompetência em relação ao mundo, de um vínculo difícil em casa. E talvez se a gente trabalhar esses lugares, vai ser muito mais efetivo do que levar para o concreto. Mas muitas vezes o que a gente percebe é que levar para o concreto dá essa sensação de controle. Então, é uma forma de não se desorganizar. Então, se está tudo tão desorganizado por dentro, mesmo que eu use um comportamento que eu sei que vai ser autodestrutivo, eu uso ele para me proteger, para proteger o meu corpo, para fazer com que eu não, né, em relação ao mundo, não me desorganize completamente. Então, eles têm um aspecto muito protetor, os sintomas, né, inclusive dos transtornos alimentares, que é algo que a Vivian sempre fala e sempre me marca.
porque é muito importante quando a gente vai pensar em psicologia. É isso, está tendo um sentido na vida desse indivíduo, né? E aí a gente vai tentando construir junto outros recursos para que esses não sejam mais necessários. Mas eu acho que você falou perfeitamente, é algo que está no plano psíquico, mas que a pessoa não consegue elaborar a partir daquilo e vai para o concreto. Uhum. Né? Que aquilo está comunicando, né? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que estar sempre em mente. O que esse sintoma está comunicando? Uhum. Bom, pensando em sexualidade, lembrando lá na anorexia nervosa a gente pensou em restrição, aqui a gente vai pensar em perda de controle, né? Então, comportamento impulsivo, sensação de descontrole e autodestruição. Então, ao invés daquela perda de desejo sexual, aqui a gente vai ver um aumento na libido, com um aumento também no número de parcerias e o envolvimento em situações de risco, lembrando daquela intensidade, né? Então, se eu tô transando, é um sexo inesquecível, é um sexo que vai ser, né, vai me provocar muitas sensações, um medo e uma adrenalina. Então, sexo em público, sexo sem preservativo, mesmo com parcerias que não se conhecem. Desconexão das sensações corporais através das distrações cognitivas, então lá na anorexia era através do controle, e aqui vai ter mais a ver com as distrações cognitivas, então a vergonha, baixa autoestima, culpa, nojo, hipervigilância da aparência, então como é que eu tô aparecendo, será que a minha barriga tá aparecendo, vamos desligar a luz, será que a minha parceria tá gostando, isso dificulta a perda do controle, de novo pensando em orgasmo. Aqui, diferente da anorexia, existe uma aproximação relacional. Então, ao invés dos meus limites eles estarem super fortalecidos, eles estão muito enfraquecidos. Eu me misturo com o outro. Então, eu demando do outro esse afeto, eu demando do outro esse cuidado, esse colo, a ponto dos meus relacionamentos amorosos serem muito simbióticos. Ou seja, eu me misturo com o outro, eu torno o desejo do outro meu desejo. Isso é muito comum em relacionamentos abusivos. Então, a gente vai ver a predominância de um desejo ali, normalmente é da pessoa que não tem essa mais baixa autoestima, esse comportamento mais passivo, e isso vai tornando aquele relacionamento um relacionamento que funciona em torno dessa pessoa, né? E isso, como a gente conhece e sabe, causa muito sofrimento. Aqui, na bulimia, existe um início precoce ou dentro da média da vida sexual e uma alta prevalência de relacionamentos abusivos. Uma coisa importante que a gente estava discutindo, inclusive, ontem, foi que algumas pesquisas mostram que na bulimia existe, inclusive, um aumento na testosterona, nos níveis de testosterona. Isso pode estar relacionado a um aumento na libido, lembrando que libido é multifatorial, então não é só isso, né, mas a gente percebe que, por exemplo, em homens trans que fazem uso de hormonização, existe também um aumento importante na libido, então tem uma relação. E, ao mesmo tempo, esse aumento na testosterona parece estar ligado à dificuldade na perda de peso. Então, é bem o que a Vivian falou. É esse comportamento que tenta ser compensatório, mas que não funciona. E aí, a perda de peso vai se tornando mais dificultada e essa sensação de descontrole, a sensação de que não está funcionando, de incompetência, vai ficando intensificada também. E agora entrando, né, no terceiro transtorno alimentar que a gente vai falar hoje, que é o transtorno de compulsão alimentar, que ele é caracterizado, né, por episódios de compulsão alimentar recorrentes, que causam intenso sofrimento, né, mas que não há esse comportamento subsequente compensatório, né, a essa ingestão alimentar. E também o peso, a forma, eles estão sempre muito em ênfase, né, muito centrais, né, nesses transtornos. Os episódios de compulsão alimentar, lembrando que a questão do descontrole, né, mais a grande quantidade de alimento, eles devem estar associados a 3 ou mais dos seguintes aspectos, né, que é comer mais rapidamente que o normal, às vezes até entrando em um episódio meio que dissociativo mesmo, né, que tem tudo a ver também na relação sexual, de você se dissociar ali daquele momento, e você fica, né, entrando em contato com, eu estou agradando, o que eu estou fazendo, a luz apagada, a blusa, né, então, assim,
esse comer mais rapidamente que o normal, a gente pergunta, às vezes nem se sabe o que comeu, pode até comer comidas congeladas, estragadas, né? Então, assim, a pessoa não está em contato ali, não está presente, né? E até essa ideia do que vem do proibido, eu preciso fazer rápido e escondido, né? Eu tenho que correr aqui. Porque é diferente você sentar e comer uma pizza degustando, sentindo, né? Ela está integrada ali na sua vida. Comer até se sentir desconfortavelmente cheio. Então, essa questão do limite, se na anorexia está muito reforçado, na bulimia e na compulsão alimentar, não se sente esse limite, né? Quando que eu cheguei no meu limite, por exemplo, aqui numa coisa mais concreta, né, do comer. E aí você acaba se sentindo muito cheio, né, desconfortavelmente cheio. E isso também, em alguns relatos, né, até do meu mestrado, muitas não querem ter relações sexuais após um episódio de compulsão alimentar por estarem se sentindo desconfortáveis com o corpo fisicamente por ingerir uma grande quantidade de alimento. Comer novamente uma grande quantidade, né, de alimento na ausência da sensação de fome física. Então, essa dificuldade, às vezes, de discriminar o que é fome, o que é desejo, né, conseguir fazer uma leitura das sensações físicas corporais. E é interessante que uma vez uma paciente falou, Vivi, é uma fome do coração, né? Então, a gente está falando de fome de outras ordens, né? Comer sozinho, né, por vergonha do quanto se está comendo. Então, essa vergonha, essa solidão vai acabando isolando esse indivíduo que vai cada vez mais se retirando do convívio, embora muitas vezes demande uma atenção, uma afetividade, então isso é paradoxal, e se sente muito desgostoso consigo, deprimido, culpado, né, cheio de sentimentos, emoções muito ruins, né, sobre si, que também vai impedir com que ele possa estabelecer outras relações. Poxa, se eu sou péssimo, se eu sou ruim, então é melhor eu me isolar mesmo, né? Então, acho que são a lógica ali do pensamento. Nesse caso, a gravidade, assim como na bulimia, é a partir só que dos episódios de compulsão alimentar, que vão de leve a extremo também. A idade do aparecimento normalmente é dos 15 ao 27 e normalmente é mais na passagem do final, né, da escola para a entrada nesse mundo adulto, por exemplo, da universidade. Então, acho que é interessante observar como a gente está falando que são questões relacionadas a momentos de transição de passagens, né? Então, é a passagem para a adolescência, a passagem da adolescência para a vida adulta, e às vezes até a saída da faculdade para a entrada no mercado profissional também, né, pode gerar. A prevalência, aí nesse caso os manuais já trazem mulheres e homens, né, da prevalência de 1,6 a 0,8, é considerado o transtorno alimentar mais comum, tanto entre mulheres como em homens, e a proporção feminino-masculina é menos assimétrica do que na bulimia e na anorexia. E a gente pode observar também que vem da anorexia, bulimia e TCA, que são em relação à prevalência, né? E o peso, normalmente, o transtorno de compulsão alimentar tem um imaginário que é muito associado só à obesidade, mas a pessoa pode ter um peso dentro, entre aspas, da faixa considerada normal, segundo a OMS. Na psicodinâmica do TCA, a gente vai falar, a princípio, de um vazio que é sentido, muito intenso, e é aquilo que a Ana falou, esse vazio é um vazio psíquico. Só que por não conseguir, muitas vezes, transitar nessa paisagem psíquica interna, ele é concretizado num vazio da fome, né? E aí o indivíduo ele vai em busca de um alimento concreto, que possa suprir esse vazio, mas ele não precisa do alimento concreto, ele precisa do alimento psíquico. E até na minha pesquisa de mestrado, uma participante falou assim, eu como, mas ao final eu sinto o meu vazio expandindo, né? Então, como não é eficiente, embora é o recurso que aquele indivíduo tem naquele momento para lidar com esse vazio existencial, né, não é eficiente. Um outro ponto é que a comida, ela serviria como uma estratégia para enfrentar mesmo situações de frustração, né? Então, eu tô triste, então eu vou usar aquilo como um recurso para compensar emoções que são difíceis de lidar, e para se defender mesmo. Eu vou aqui ficar com a minha comida no meu mundinho,
comendo e eu quero que o mundo, né, lá fora lide e eu tô aqui com a minha comida. Então, se defender do mundo, né, e o relacionamento acaba passando a ocorrer só com a comida. E aí, de novo, não tem espaço para esse outro, né, porque a pessoa, como a comida é algo familiar, é algo conhecido, que não vai frustrar ela, não vai rejeitá-la, ela não vai correr o risco de ter vergonha, então eu vou ficar com isso que é palpável, pelo menos. E o ciclo de restrição compulsão alimentar, que é isso, na tentativa de obter controle, elas acabam se descontrolando. Então, aqui é algo, esse ciclo mesmo, como ele funciona. Eu tive um episódio de compulsão, eu me sinto muito mal sobre mim mesma, aí eu projeto na magreza a resolução dos meus problemas. Poxa, acho que se eu emagrecer, eu vou ficar melhor, eu vou ser mais feliz, eu vou ter mais sucesso. Então acho que eu vou fazer uma dieta. E aí não é aquela dieta reeducação alimentar, é uma dieta, assim, super restritiva, né, líquida, uma coisa muito agressiva. E aí eu fico, não, eu perdi peso, né? Então eu tô me sentindo super bem, reforçado. Você emagreceu, nossa, como você é bonita, né? Todos aqueles elogios que vêm do emagrecimento, né? Eu tenho que continuar, então, emagrecendo para eu ser amada, né? Para eu ser aceita, para eu ser incluída. Mas aí, óbvio, que toda a restrição a privação alimentar vai gerar um desejo ali. Então eu vou comer esse chocolate, não vai me fazer mal. E aí, às vezes, come um pouco, nossa, mas eu já estraguei tudo, que é aquele pensamento dicotômico, tudo ou nada. Se eu estraguei tudo, então agora eu vou comer mesmo, e aí quase que se autoriza a dar continuidade ali no episódio. Então, esse é normalmente como funciona, né? E acho que fica bem claro esse ciclo. Uma coisa que eu pensei, e é uma coisa que a gente sempre conversa, né, que quando a gente faz uma dieta muito restritiva e a gente passa fome, né, de novo, assim como na anorexia, a gente só consegue pensar em comer. Então, a gente não quebra esse ciclo da centralidade da comida. A comida, ela continua sendo esse lugar central na nossa vida, só que agora no campo do desejo, né, então eu preciso comer, comida é o que organiza o meu mundo. E aí, isso vem adicionado, então tem uma complexidade importante ao reconhecimento real que as pessoas trazem, né? Então, falar para uma outra pessoa, nossa, como você tá magra, é tido como um elogio. E isso é uma coisa que eu até estava vendo numa página muito bacana de uma pessoa que teve anorexia, chama Um Sorvete na Casquinha, o Instagram. E ela fala, né? Ela fazia comportamentos compensatórios sempre, então, uso de laxantes, uso da musculação mesmo, ela tinha esse comportamento importante, e quando ela tirava fotos com a barriga chapada, quando ela tirava fotos com aquela barriga negativa, as pessoas reconheciam muito, muito mais do que uma foto tranquila, do que uma foto numa viagem, do que uma foto se sentindo bem, com uma pessoa que ela ama. Então, realmente é algo que as pessoas, elas se manifestam, né? E esse amor que eu tô sentindo que não tem no mundo, né? Que não sou reconhecido pelo outro, chega quando a gente tem esse comportamento de emagrecimento. Então, é muito importante, porque é violento mesmo. Sim, acaba reforçando, né? E isso é o único espaço, parece que ela pode ser vista, né? Mas isso que você falou da centralidade do alimento é um outro ponto que, tanto pela questão fisiológica, né, de estar com fome, e aí vem muito, o alimento acaba sendo central, não tem espaço para outras coisas, mas acaba que o indivíduo ele se organiza para ou evitar comer ou para ter os episódios de compulsão alimentar. Então, a vida acaba sendo planejada em torno da comida, né? E, de novo, acaba povoando muitos outros espaços que a pessoa poderia usar para outras coisas, né? E aí acaba tendo uma centralidade no funcionamento dessa pessoa. E é uma coisa também que eu sempre penso assim, o que pensar em comida, seja para evitá-la ou para comê-la, está fazendo essa pessoa não pensar, né? Às vezes até de uma maneira defensiva, né? Óbvio que de forma inconsciente. Aí eu acho que o próximo slide, ele vai exemplificar isso novamente, né? Daquele livro que eu falei, como a comida está aparecendo em todo lugar, só pensa em comida, ela está ali, é um ódio, é um amor, né? Que fala um pouquinho sobre.
Te odeio quando começa a semana e eu quero mudar, né? Aquele negócio, não, agora segunda-feira vai rolar, vou começar, né? Aquela... te odeio quando culpada, fico ao te usar. Te odeio quando me domina e eu obedeço sem questionar, que é a subjugação à comida, né? Se sentir escrava da comida. Te odeio quando, ao não te querer, você vem me tentar. Te odeio quando planejo tudo e você vem me atrapalhar. Te odeio, pois sei que não é o caminho, mas não canso de te procurar. Te odeio porque não é culpada, mas mesmo assim eu vou julgar. Cara, comida, todo o meu ódio. Então, acho que do que a gente falou aqui, né, vai mostrando como a comida tem essa centralidade, seja para amá-la, seja para odiá-la, seja para não, agora eu não vou mais precisar dela, e ela vem e domina, né, o descontrole da compulsão é como se a comida exercesse esse controle, né, então acho que fica bem claro. E por fim, que estava naquele slide, mas pode ficar aí, a gente fala do isolamento, né, então a comida, o relacionamento passa a ocorrer apenas com a comida, porque a comida é algo conhecido, é algo palpável, né? Até alguns relatos do meu mestrado apareceram, não, mas a comida me dá mais prazer do que sexo, ou eu já transei pensando no lanchinho pós-sexo, então isso apareceu. Então, a comida isola, eu não preciso do outro, eu tenho a comida, ela é meu recurso, só que ao mesmo tempo tem essa demanda afetiva muito grande, né, que é um pouco o que a Ana vai falar nessa questão, como funciona o aspecto relacional, né. Aqui a gente vai ver algumas similaridades com a bulimia e algumas diferenças. Então, o comportamento impulsivo, de novo, a sensação de descontrole, mas aqui, por ter um alto índice de obesidade, né, a gente vê vê o desejo e a satisfação sexual afetados. Seja psicologicamente, então como eu me sinto sobre mim mesma, como eu vejo a sexualidade, como eu imagino que o outro me vê, será que eu me sinto confortável aqui, quanto corporalmente. Então, de fato, o corpo obeso, às vezes ele é um corpo que, na hora do sexo, pode ser mais desconfortável. Então, isso às vezes acaba fazendo o encontro sexual ser menos prazeroso. O encontro sexual ele pode não ser tão satisfatório quanto comer, bem o que a Viviane estava trazendo, né, e ser substituído por ele. Então, ele vai se tornando menos frequente. E existe uma desconexão das sensações corporais, então aquilo da dissociação, né, dessa quebra com a realidade, com o que está acontecendo naquele momento, de novo, através das distrações cognitivas, muito parecido com a bulimia. Então, como é que está meu corpo, como é que eu estou me parecendo, e aí a perda do controle fica bem prejudicada. E nesse caso, essa aproximação e distanciamento relacional. Então, uma grande demanda afetiva, parecido com a bulimia também, independente simbiótica com o outro, ao mesmo tempo, com a sensação de que o outro representa o incontrolável, a comida não, e é mais concreto, então eu escolho comer. Exatamente. Então, a gente viu até ao longo da minha fala, como muitas vezes os transtornos alimentares eles foram vistos como uma preocupação que afeta predominante as mulheres cisgênero. Até a literatura, os manuais, né, sempre como análise, seja psicodinâmica, ou os dados de prevalência, incidência, o aparecimento, muito associados a mulheres cisgênero. Pode seguir historicamente, né? A população fora das mulheres cisgêneros acabaram sendo subrepresentadas no campo de pesquisas de transtornos alimentares, e é um pouco o que essa segunda parte dessa aula vai tentar reparar, né, da gente poder trazer um pouquinho mais à luz essas outras possibilidades de vivências, até para que a gente possa pensar outros funcionamentos, outras dinâmicas, outros simbolismos também, né, incluir isso. E é um pouquinho o que a Ana vai falar agora. Bom, vamos falar de coisa boa. Aqui no campo das sexualidades, eu vou passar rapidamente por alguns conceitos básicos para a gente conseguir entender o que significam algumas palavras que são preciosas para a gente que trabalha com sexualidades. Então, primeiro é o S nas sexualidades, né? Sexualidade não é só o encontro sexual, é tudo onde a gente investe desejo, onde a gente encontra prazer.
e também tem muitas formas, então não tem um jeito único de expressar, vivenciar e se reconhecer nas nossas sexualidades. Quando a Vivian falou sobre homens e mulheres, e quando a Vivian fala sobre sexo feminino e masculino, esse foi um cuidado que a gente teve na pesquisa. Então, de fato, a gente não faz essa confusão entre sexo e gênero. A gente entende que as pesquisas que falam sobre sexo, elas não vão abordar a questão de gênero, e isso também é muito comum nos transtornos alimentares, então essa invisibilização da identidade de gênero. E quando a gente fala de homens e mulheres, a gente está falando sobre gênero. Pessoas que se auto-identificam como homens e mulheres nas pesquisas. Para começar, pensando em sexo, é uma padronização usada para diferenciar o desenvolvimento do aparelho reprodutor nas diferentes espécies, inclusive a humana. Isso é importante, e eu até tirei a palavra biológico, porque acompanhando algumas pessoas trans, às vezes a gente vai falar sobre homem biológico, mulher biológico. E esse é um conceito que eles questionam muito, porque é assim, como assim eu não sou homem biológico, mulher biológico, porque eu sou trans, eu não sou biológico, né, eu não sou um corpo? Então, vai ser uma padronização usada, mas o sexo é uma nomenclatura que é preciosa para a gente na medicina, que a gente vai usar para entender algumas coisas importantes do corpo, e ele tem muitas dimensões. Então, cromossômico, que vai ser XX, XY, XXY, X, gonadal ou hormonal, que são os ovários, os testículos, genital, que é o pênis, a vagina, ou atípico. Aqui existe uma nomenclatura nova, né? Então, muitos coletivos vão chamar de intersexo, então ainda é um nome mais utilizado, mas também nos estudos em sexualidade, talvez vocês encontrem DDS, que é diferenças ou diversidades no desenvolvimento do sexo. Fenotípico, então as características sexuais secundárias que a gente conversou bastante na anorexia, e cerebral. Tem uma certa diferença no tamanho das amígdalas, do hipocampo. Isso é uma coisa pouco falada na pesquisa científica, tá? O cerebral, mas eu coloquei aqui para a gente deixar tudo bem direitinho. Então, pensando em sexo, diferentes autores vão considerar que o sexo biológico não existe, porque toda a compreensão do que cada sexo significa seria construída socialmente. A gente inventa, né, o que é o homem biológico, o que é a mulher biológico. Então, aqui nessa apresentação, muitas vezes a gente vai falar sobre gênero designado ao nascimento. Então, o que acontece, efetivamente? Quando a gente identifica, por exemplo, um pênis no bebê, a equipe médica, a família vai significar aquilo como um menino. Então, esse é o gênero designado ao nascimento. É homem ao nascimento. E aí, se essa pessoa vai se identificar com esse gênero como homem quando crescer ou não, vai ser algo que vai se desenvolver na identidade individual daquela pessoa e só quem pode dizer é. Entramos em gênero. Bom, o gênero é essa dimensão histórica e cultural dos significados e expectativas que caracterizam um homem, ou o que é masculino, e uma mulher, e o que é feminino. Essa dimensão ela vai influenciar afetos e expectativas, responsabilidades, né? Então, o que a gente espera de uma mulher, o que a gente espera de um homem, a ocupação de diferentes espaços. Então, a gente ainda tem, por exemplo, né, e esse é um relatório, eu acho que de 2016, que as mulheres ainda ganham 25% a menos no mercado de trabalho. A distribuição de riquezas, mesma coisa, pela mesma função. O acesso à saúde e educação, então a gente vê os homens buscando menos serviços de saúde, morrendo mais cedo. A educação, então a gente vê uma maior porcentagem de mulheres no ensino superior hoje. Então existe aí algumas diferenças importantes que o gênero emprega uma grande importância, né? E aqui eu trouxe 3 pontos que quando a gente fala de gênero são importantes. O primeiro são os papéis de gênero, e aqui a gente vai ter eles bem guardadinhos, porque eles estão bem relacionados aos transtornos alimentares. Então, são essas expectativas sociais sobre a masculinidade e a feminilidade. Isso inclui comportamentos, responsabilidades, formas de expressar afeto e sexualidade. Pensando aqui, quando a gente pensa nos transtornos alimentares e na feminilidade como um fator de risco, a gente vai pensar na feminilidade hegemônica. Então, aquela feminilidade que a gente vê na revista de moda, a feminilidade que é do poder, né, que é aquela feminilidade branca, que expressa feminilidade, né, que interpreta a feminilidade, então usa rosa, usa maquiagem, e que é magra.
também. Então, isso tudo vai representar o que é desejável, o que é poderoso, o que faz sucesso. E isso é importante, porque quando a gente vai pensar em transtornos alimentares, muitas vezes a gente vai ter essa feminilidade hegemônica como fator de risco, né? Então, como que eu atendo a essa feminilidade? Depois a gente vai ter a expressão de gênero, que ela pode ser mais feminina, mais masculina, mais andrógena, mais neutra. Então, como é que eu me expresso para o mundo? As minhas roupas, meus maneirismos, forma de falar, comportamentos, maquiagem, cabelo. Identidade de gênero, que é aquele lugar que a gente sempre conversa, né, depois que a gente fala de sexo, que é como que eu vou me identificar a partir do gênero que eu recebi, que foi designado a mim pelo outro ao nascimento, como é que ao longo da minha vida eu vou me identificando e se eu me identifico ou não com aquele gênero, né, então como cada pessoa se reconhece dentro das definições sociais de gênero. Elas podem ser binárias, não binárias, cisgênero, transgênero ou travestis. Ela é sempre autoatribuída a partir das referências de cada pessoa, e ela pode ser a identificação com um dos gêneros, com entre eles, com dois ou mais, com nenhum. E aqui a gente tem um quadrinho que ilustra bem o que a gente está falando. Então, cisgênero é aquela pessoa cuja identidade de gênero está em conformidade ao gênero atribuído ao nascimento. Eu, por exemplo, sou uma mulher cis. Então, no meu nascimento foi identificado uma vagina, eu tive o gênero atribuído como menina, e aí ao longo do tempo, quando eu pude me identificar, eu fui me identificando na identidade de gênero mulher. E aí eu participo ali da binaridade, né, então eu sou uma mulher cis, e eu estou em conformidade com o meu gênero atribuído ao nascimento. Transvestigênero é uma nomenclatura que a gente usa agora para ir além do transgênero, né? Que seria identidade de gênero em não conformidade com o gênero designado ao nascimento. Por que transvestigênero e não transgênero? Porque transgênero não inclui as pessoas que são travestis, que é uma identidade social política, e não inclui as pessoas que são não binárias, pelo menos não dentro do nome. Então, quando a gente coloca transvestigênero, é essa tentativa de incluir todas essas populações. Aqui embaixo a gente pode perceber, né? Então, binário, feminino, masculino, e o que é não binário, então, o que não encaixa completamente dentro desse feminino e masculino. Mas pode estar entre, pode participar dos dois, pode participar de nenhum, pode transcender e ir além. Então, tudo isso é possível. E aí, a orientação afetivo-sexual, que é para onde o desejo está ou não orientado. Pensando de novo em desejo, né? Então, para a gente ter desejo, a gente precisa ter espaço para o desejo. Afetiva e ou sexualmente, ela pode ser romântica ou não. Vocês que têm aula com o Breno, sei que já são mestres em aromanticidades, assexualidades, mas a gente vai trazer aqui, e o Breno me ajuda, caso eu fale alguma besteira. Mas ela também é sempre autoatribuída a partir das referências de cada pessoa. Para ficar bem simples, não coloquei aqui todas as nomenclaturas, mas todas as combinações aqui desse quadro são possíveis, inclusive nenhuma. Então, uma pessoa que vive essa orientação sexual, ela pode ser homossexual, bissexual, heterossexual, pansexual, romântica, homorromântica, birromântica, etc. Aqui tudo é etc, tá bom, gente? Afetiva, homoafetiva, biafetiva, heteroafetiva, panafetiva. Quando a gente tem, por exemplo, uma orientação que é sexual e que é romântica, então pode ser uma pessoa heterossexual romântica. Agora, quando a gente tem uma orientação que é sexual, mas não é romântica, a gente pode ter uma pessoa bissexual aromântica. Então, é por isso que eu digo que todas as combinações são possíveis, inclusive nenhuma. E esse unicórnio de gênero é uma gracinha. E ele vai contar para a gente de uma forma bem simplificada, bem didática, todas as possibilidades, né? E agora entrando um pouquinho nesse mundo LGBTQIA+, lembrando que a gente está no mês do orgulho, então já está se aproximando, né, o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Aliás, já passou, é o dia da parada, né, que está se aproximando. Essa é uma forma de se referir a diferentes formas de diversidade afetiva, sexual e de gênero. Ela busca trazer visibilidade a populações historicamente invisibilizadas, inclusive em pesquisas científicas.
Então, quando a gente pensa um pouquinho na história, isso até acontecia quando eu era pequena. A nomenclatura que a gente dava era GLS, então gays, lésbicas e simpatizantes. A minha mãe, em várias baladas GLS. E eu lembro que ela foi a primeira pessoa que me explicou o que GLS significava. E aí, quando a gente vê a inclusão dessas outras populações, né, a gente também vê essa forma de visibilização. Então, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros ou travestis, queer, intersexo ou DDS, que é o que a gente conversou, assexual, aromântica, agênero. Aqui a gente também vai ter outras nomenclaturas, tá bom? Não acredito, o Breno falou que a mãe dele também, que máximo. Não, era o máximo. Provavelmente a minha mãe e a sua mãe se encontraram nas baladas GLS e foi incrível. E a população LGBTQIA+, experimenta estressores únicos que podem contribuir para o desenvolvimento de um transtorno alimentar. Esses estressores únicos se chamam estresse de minorias. Então, é o enfrentamento de barreiras para vencer a discriminação no trabalho, a rejeição familiar, a agressão, assédio, entre outros. O estresse de minorias não é sentido só pela população LGBTQIA+, ele é sentido por todas as minorias de formas diferentes. Mas, quando a gente fala da população LGBTQIA+, a gente vai estar falando de alguns fatores de risco específicos para o desenvolvimento do transtorno alimentar, né? Medo de experiência de rejeição, estresse de minoria, tentar criar características de gênero, a gente já vai falar sobre isso, tentar se conformar com o ideal masculino e feminino, olha aí a feminilidade e a masculinidade hegemônicas, né, que são construídas pra gente, mensagens negativas internalizadas, então homofobia, transfobia internalizada, que é um conceito de que quando a gente vive quando a gente vive dentro desse mundo que diz que a gente não é desejado, que a gente não é normal, que a gente tem uma patologia, isso pode, né, dentro dos nossos afetos, da nossa autoestima, interferir. Então, quando a gente fala de homofobia e transfobia internalizada, a gente vai entender esse efeito que esse mundo, que é muito discriminador, né, com a população LGBTQIA+, pode produzir dentro das nossas visões de nós mesmos, dos nossos afetos, da nossa autoestima. Um outro fator de risco é importante, até 42% dos jovens estadunidenses sem teto são identificados como LGBTQ+. A população em situação de rua sofre agressão com mais frequência. Falta atenção em saúde voltada para a diversidade, né, então quando esse é um exemplo que a minha supervisora, que trabalha que ajudou a fundar o Núcleo Trans da Unifesp, sempre dá, que às vezes a pessoa está com uma rinite, só que por ser uma pessoa trans, ela chega na UBS, ou ela chega no UPA, e com sintomas respiratórios, e ela é encaminhada para um núcleo trans, para um atendimento especializado, mas ela tem uma rinite, né, então existe esse desconhecimento nem tudo é sobre a transexualidade, né, mas existe esse estigma, então a gente acaba reduzindo a vivência daquela pessoa à transexualidade, e a gente acaba fazendo esse cuidado em saúde que ele não é voltado para a diversidade, então a gente precisa ter esse cuidado. Existem desafios para acessar o tratamento especializado, então ele não é tão acessível quanto a gente gostaria. Aqui na cidade de São Paulo ele é muito mais acessível, mas a gente precisa pensar que a gente vive num país de proporções continentais, e existe também educação insuficiente sobre transtornos alimentares e LGBTQIA+. Uma coisa muito importante, pessoas trans lutam contra transtornos alimentares em uma taxa desproporcionalmente maior que pessoas cisgênero. Então, olhem só. E é uma coisa que é super pouco falada, né? Eu acho que acabam que volta-se para esse universo de mulheres cisgênero e não se fala disso, né? E quando a gente vai ver, por exemplo, nesses dados aqui, 15% nessa pesquisa autorrelataram transtorno alimentar, eram transgênero. Então, assim, muito maior do que mulheres cisgênero, né? Então, acho que isso é algo muito pouco falado, e até pensando o transtorno alimentar como o melhor recurso naquele momento que aquele indivíduo tem para lidar com um sofrimento, né? Dá para entender esse estresse de minoria e como o transtorno alimentar entra aí, né, Ana?
Com certeza, e é tão legal quando você fala isso, Vivian, porque lembra um pouco daquela proporção, né, 10:1, que é sexo. Então, existe essa fixação da pesquisa científica no sexo e esse esquecimento, né, essa invisibilização, que ela, na verdade, não é um esquecimento inconsciente, né, é um esquecimento intencional, é mais uma forma de estresse de minoria, mais uma forma de discriminação, e o que acontece é essa invisibilização. Então, a gente vai ver essa feminilidade hegemônica como fator de risco, mas olhem só, né? Então, ainda que as mulheres tenham, de uma forma bem mais frequente, e sofram de transtornos alimentares, então, quando a gente olha aqui as proporções, dá para ver bem claramente, gente, é desproporcionalmente maior, né, a população transgênero. Bom, não sei se dá para ver, mas aqui está escrito: a cisnormatividade cria a ideia de que todas as pessoas devem se identificar com o gênero designado a elas no nascimento. Então, seja ele feminino ou masculino, considerando inadequado e indesejado tudo que não cabe na norma cisbinária. Lembrando que essa norma cisbinária, ela é uma norma excludente. Então, ela é uma norma que vai discriminar e que vai estigmatizar, patologizar tudo que não cabe nesse ideário feminino e masculino, e que é em conformidade com o gênero designado ao nascimento, né? E assim, cria estigmas sociais sobre as pessoas que não encaixam no padrão, seja através da expressão de gênero, então, que a gente conversou, né? As roupas, forma de falar, maneirismos, corporeidade ou identidade, podendo colaborar à insatisfação corporal. E lembrando que a insatisfação corporal atrapalha em todas as etapas da resposta sexual. Transvestigênero. Alguns indivíduos transgênero sofrem com a sensação de inconformidade por não se reconhecerem ou não serem reconhecidos como pertencente ao gênero de identificação. Essa é a chamada disforia de gênero. Gente, disforia de gênero não é a mesma coisa que transexualidade. Disforia de gênero é um sofrimento que algumas pessoas trans podem ter quando elas não têm características, né, ou gostariam de ter características que estejam em conformidade com seu gênero e elas não têm ainda, né? Então, por exemplo, um homem trans, ele pode ter muita disforia, pode ter muito sofrimento por ter mamas. Outro homem trans pode ter sofrimento nenhum. Então, isso não torna ele menos trans, né? Ele pode estar super confortável com as mamas dele, e, assim como a outra pessoa, também pode estar super desconfortável, apresentar essa disforia e querer fazer, por exemplo, uma mamoplastia masculinizadora. Mas pensando em transtornos alimentares, lembrando lá da anorexia, que é o que a gente conversou, né? Eles, por exemplo, na anorexia, na restrição, funcionam nessa interrupção das caracteres sexuais secundários. E quando a gente pensa em disforia corporal, a gente vai pensar que o desenvolvimento dessas características, que são típicas do gênero que a gente não se identifica, elas podem causar muito sofrimento em si. Então, se eu, por exemplo, sou uma mulher trans, que me identifico com a expressão da feminilidade, e tenho muito medo do desenvolvimento e do engrossamento de pelos, ou do engrossamento da minha voz, eu, por exemplo, posso recorrer a um comportamento restritivo para que isso não aconteça. Então, as pessoas trans, né, podem começar a fazer dietas e exercícios como uma opção menos invasiva e cara para mudar seus corpos. Então, a hormonização, gente, é cara, isso para as pessoas que gostariam de fazer, o que pode levar a comportamentos prejudiciais à saúde. O transtorno alimentar pode ajudar a desenvolver características desejadas para o gênero de identificação, como peito, quadril, queixo que gostariam. Consequentemente, parece não apenas aumentar a passabilidade, então, aumentar a chance delas serem reconhecidas pelas outras pessoas dentro do gênero que elas se identificam, como a satisfação corporal, mas ser também uma forma de diminuir a discriminação, aumentar a segurança e garantir a sobrevivência de pessoas trans. Mulheres trans podem usar os comportamentos compensatórios, como a restrição ou comer compulsivo, para adquirir uma aparência mais feminina.
e os homens transgênero, para esconder as características sexuais secundárias e interromper a menstruação, então que a gente conversou sobre a amenorreia. E as pesquisas mostram que o acompanhamento multiprofissional e o uso de hormonização e ou procedimentos cirúrgicos podem ajudar na disforia de gênero. Lembrando, nem todas as pessoas trans querem usar a hormonização ou querem fazer procedimentos cirúrgicos, e nem todas as pessoas trans têm esse sofrimento de disforia de gênero, e podem funcionar como fatores de proteção para o desenvolvimento de transtornos alimentares nessa população. Olha só que importante, porque quando a gente tem um desconhecimento, quando profissionais de saúde não conseguem identificar e fazer esse acolhimento da transgeneridade, principalmente na adolescência, na puberdade, a gente vai ver uma forma de ignorar, né, a diminuição dessa disforia de gênero. Então, uma forma de ignorar, uma forma de proteção a essas populações. E quando a gente fala de hormonização, apesar dela poder ser usada a partir dos 16, 18 anos, a gente também tem uma forma de hormonização, né, que é diferente, que seria a interrupção das características sexuais secundárias. Então, seria uma interrupção dessa puberdade antes dela acontecer, para dar um tempo para essa pessoa que está sofrendo com a antecipação dessas características, de poder se entender, de poder entender se é isso que ela gostaria para ela mesma, de poder entender se ela gostaria de desenvolver as características secundárias desejadas para outro gênero, e aí começar a hormonização dentro do gênero que ela gostaria de expressar, né? E aí, isso é super importante. Então, quando a gente pensa em acompanhamento especializado, a gente também vai pensar, inclusive, na prevenção de um transtorno alimentar. Esse é um caso que a Vivian que trouxe, que é super, super emocionante, né? Inclusive, existe todo um relato desse homem trans que está num site estadunidense, ele está todo em inglês, mas acho que dá para traduzir a página. Vivian, conta pra gente. Eu acho que pensando em trazer essa questão do relato de quem vive, né, e pensando essa questão do transtorno alimentar como um recurso ali para criar características ditas de determinado gênero, ele traz um pouco essa vivência, né, e acho que também como é muito importante que os profissionais saibam dessa especificidade, né, para estar ali atento para atender de uma maneira mais adequada, né? E ele traz um pouco como aos 19 anos, né? Ele era um estudante de segundo ano da faculdade e ele foi diagnosticado com anorexia. E é como se ele encontrasse um conforto no fato de que a maneira como ele comia, ou melhor, não comia, trazia uma figura mais masculina, que ele se sentia mais confortável. Ele não tinha quadris ou seios e parou de menstruar. Então, ele não tinha esse lembrete mensal traumático de que ele poderia carregar um filho. Então, acho que fica bem claro mais para essa questão da anorexia, né, de criar características ditas masculinas, e no caso, né, às vezes, de um comer mais exacerbado, criar formas mais arredondadas, ganhar mamas, né, para alguém que, no caso, se sentiria mais confortável com essa figura dita feminina, né? Então, acho que explicita bem essa vivência. Uhum. E aqui é bem, bem interessante que a gente encontrou na Astral, que é a Associação Brasileira de Transtornos Alimentares, né? Que não se identificar exclusivamente com o gênero feminino ou masculino, então dentro do binarismo de gênero, ou seja, estar dentro do espectro não binário de gênero, pode diminuir as experiências de disforia de gênero e insatisfação com a imagem corporal. Talvez por não ter tanta pressão ou tanta expectativa por performar, né, completamente a feminilidade ou a masculinidade. Sim. Pensando em orientação sexual, esse é um dado bem importante. A gente encontra na literatura e também na clínica que homens gays ou bissexuais e homens heterossexuais têm uma diferença importante em termos de recorrência, de prevalência de transtornos alimentares, né? Então, a gente pode ver nessa pesquisa que a gente tem uma proporção de 3 para 1, né?
que tiveram diagnóstico ou diagnóstico subclínico de transtorno alimentar em algum momento da vida. E quando a gente vai falar um pouquinho sobre essa masculinidade gay, a gente vai também pensar que homens cis gays sofrem mais com distúrbios da imagem corporal e transtornos alimentares, porque na comunidade gay há grande pressão estética em relação à forma corporal, tendo como atraente padrão magro e musculoso, o que aumenta os riscos para comportamentos restritivos e ou vigoréxicos. Vigoréxicos são comportamentos de desenvolvimento de musculatura. Então, o uso de esteroides sexuais estão ligados a chances aumentadas de câncer e disfunção erétil. Então, algumas pessoas, elas usam esteroides sexuais, né, hormônios sexuais, a testosterona, para acelerar o desenvolvimento da musculatura, e é importante a gente ressaltar que esse uso indiscriminado, ele pode levar a chances aumentadas de câncer e disfunção erétil. Comparados a homens cis heterossexuais, homens homossexuais tiveram 7 vezes mais episódios de compulsão alimentar e 12 vezes mais episódios de purgação. Então, olha que importante a gente prestar atenção nessa população. Mulheres cis, lésbicas e bi, tem pesquisas ainda contraditórias, né? Então, a gente encontra informações limitadas e conflitantes quanto ao transtorno alimentar, porque algumas mulheres cis, lésbicas e bi parecem apresentar menos insatisfação corporal e pressão para performar a feminilidade. Gente, tem obra aqui, né? Não sei na casa de vocês, mas tem obra em todo lugar. Porém, pesquisas mostram que gays, lésbicas e bissexuais têm maior risco de apresentar episódios de compulsão alimentar e purgação quando comparadas com pessoas de orientação estritamente heterossexual. Comparadas a mulheres cis heterossexuais, as lésbicas ou bissexuais tinham 2 vezes mais episódios de compulsão alimentar, com pelo menos 1 episódio por mês no ano passado, lembrando que essa seria uma compulsão leve, né, 1 episódio por mês, é isso? Ah, não, é por semana, né? Isso, eu acho que não se enquadraria num transtorno de compulsão alimentar, mas a gente não pode, né, não se enquadra então no transtorno, né? Eu acho que já ter episódios de compulsão a gente tem que já estar prestando atenção, porque isso pode evoluir, ele está subclínico, mas então não se enquadraria, mas é importante, né? Já observar, porque isso pode vir a desenvolver, né? Com certeza. E 2 vezes ou mais chances de uso de laxantes e pílulas dietéticas para perda de peso. E agora, para a gente começar a encerrar nossa apresentação, fatores de proteção muito, 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 muito importantes. Ter acolhimento e suporte familiar. Esse vai ser sempre o número 1. Então, esse também é um lugar para nós, como profissionais de saúde, trabalharmos, que é fazer esse acolhimento das famílias, essa informação, encorajar o acolhimento, né, a compreensão, a empatia. Aqui a gente vai ver uma melhora em todos os aspectos. A gente vai ver uma diminuição nos índices de depressão, de ansiedade, de tentativas de suicídio, de automutilação. Então, assim, número 1, acolhimento e suporte familiar. Número 2, se sentir acolhido, identificado e conectado com a comunidade LGBTQIA+. Isso também vale para os homens gays. Então, homens gays que se sentem acolhidos e identificados com a comunidade LGBTQIA+, parecem ter isso como um fator de proteção para o desenvolvimento de transtornos alimentares. E número 3, estar em um relacionamento estável e saudável. Então, quando a gente consegue ir além, né, daqueles relacionamentos que a gente conversou, que são muito misturados, que podem ser abusivos, e a gente vê um relacionamento estável e saudável, a gente também observa um encorajamento para o cuidado, um encorajamento para melhora mesmo desses sintomas, e a ampliação, né, do desejo, a ampliação desse mundo interno. Quer contar isso para a gente, Vi? Acho que, resumindo um pouco, né, sintetizando um pouco do que a gente falou hoje, a gente viu que essa população, ela apresenta, então, uma maior incidência, um risco de TA e de comportamentos alimentares desordenados, ou seja, que não necessariamente chegam a ser um transtorno alimentar, mas que beiram, do que heterossexuais e pessoas cisgêneros, né?
Em relação a mulheres lésbicas, a gente viu que tem uma questão um pouco mista, por justamente mulheres que não lésbicas que não performam a feminilidade, tendo essa feminilidade hegemônica como um fator de risco, acabam se protegendo. Entretanto, outros estudos apontaram sim que mulheres lésbicas e bissexuais apresentam mais transtorno alimentar do que mulheres cis heterossexuais. Né? E a gente sintetiza que mais estudos a gente precisa investigar, ouvir mais essa população, para que essa intersecção possa ser feita e a gente possa ter mais dados para que a gente possa ajudar, estar mais preparado para receber essa população. Então, acho que por hoje foi isso que a gente gostaria de ter falado. Para saber mais, a gente colocou alguns centros de atendimento especializado. Então, de transtorno alimentar, esse foi um coletivo que eu achei super interessante, que é justamente para a população LGBTQIA+, que passa por um transtorno alimentar. Então, achei muito interessante esse coletivo. Infelizmente, é em inglês, né? Eles têm até materiais, enfim. Então, foi bem interessante para mostrar como essas pessoas estão aí resistindo, né? Embora não se fale muito sobre isso. E também, aqui no Brasil, a gente colocou em relação a transtornos alimentares, tem o PROATA, que é o Ambulatório de Transtornos Alimentares da Unifesp, tem o Ambulim também, que é do Hospital das Clínicas, e no site dessa associação, que a gente citou bastante, eu até coloquei a Astral/Buscar Ajuda, lá tem um mapeamento de todo o Brasil de serviços gratuitos para transtorno alimentar. Então, acho que aqui a gente colocou de São Paulo, que é o que a gente conhece mais, mas nesse site, pessoas de outros estados, né, podem buscar aí os centros de referência de atendimento especializado em transtorno alimentar de forma gratuita. Em transexualidade, a gente tem 2 núcleos que são muito, muito presentes, muito importantes aqui em São Paulo. Então, o núcleo Trans Unifesp, que inclusive acolhe crianças, e o ambulatório, aliás, contrário, né, o núcleo Trans da Unifesp, que é um núcleo novo, muito, muito bacana, e o ambulatório Antigos, o Hospital das Clínicas, que inclusive acolhe crianças. E disfunções sexuais, a gente vai olhar para o projeto Afrodite Unifesp, que é o que eu estou mais próxima, o ambulatório ProSex, do Hospital das Clínicas, e o CRSM, que é o Centro de Referência de Saúde da Mulher, do Hospital Pérola Baito. Todo SUS. O Breno está falando alguns bem bacanas. No Rio de Janeiro também tem o NATA. A gente pode abrir aqui os... Tem o Gota também no Rio, tem outro centro do UFRJ, nossas poucas referências, que a gente queria trazer muito mais informação, completar, enfim, mas a gente tem um recorte. E queríamos agradecer, né, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma reflexão, como eu falei, sobre o que a aula suscitou, evocou em vocês. E aqui a gente deixa os nossos contatos, meu e-mail, meu telefone, meu Instagram, caso vocês queiram lá, eu posto coisas sobre transtorno alimentar e gosto de estar sempre trocando. E a Ana também, né? Sim, como a gente falou, a gente adora trocar, então se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem seguir a gente por lá nas redes, a gente está nesse e-mail, no telefone, né, e também no Instagram, analuisasabe.psi, e a Vivian também no psi.vivianbandeira. Nós fazemos projetos juntas todas as semanas, porque nós nos adoramos, então preparem-se. Eu vou interromper aqui o compartilhamento para a gente poder conversar se olhando um pouquinho mais. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, se quiserem mandar aqui as dúvidas, e eu vou abrir também o bate-papo. Se quiserem abrir a câmera também, fiquem à vontade. Eu tenho uma pergunta. O que é abuso sexual relacionado à alimentação? Sim, o meu mestrado foi relacionado a compulsão alimentar e trauma na infância. Em relação à anorexia e à bulimia, tem sim estabelecido
uma correlação, né? Acho que a gente não pode colocar uma causa e efeito, mas a gente vê a correlação é que ambas aparecem juntas, né? E é sim um fator de risco para o transtorno alimentar. No meu estudo foi interessante, como eu falei, eu fiz sobre trauma na infância, e aí o trauma englobaria tanto abuso sexual, físico, negligência física, negligência emocional e abuso psicológico, né, verbal. E deu que, no meu estudo, o sexual não apareceu, mas o verbal sim, né, o que eu achei muito interessante, mostrando como qualquer tipo de forma de abuso, sim, é um fator de risco para transtorno alimentar, assim, tem uma vasta literatura sobre essa temática, inclusive o sexual, mas não só. Em termos de disfunções inclusive sexuais... como forma... Opa, desculpa, Vivi. Não, como forma de proteção também, né? Eu vi alguns relatos, por exemplo, de um quadro de anorexia, de que havia um assédio ali, enfim, e às vezes até falar, se você engordar mais um pouquinho, você vai ficar, né, de membros ali, né, então aí eu vou emagrecer mesmo, né, eu vou tentar ter um corpo menos sexual possível, né, a gente até pensando na anorexia como essa, não ter peitos, bunda, proteção, né, não tem formas, então o desenvolvimento dos caracteres sexuais ali fica suprimido, então eu não vou ser atrativa, né? Não vou suscitar. Então, sim. O que você ia falar, Ana? Não, pensando um pouquinho em disfunções sexuais, o abuso sexual ele também tem uma presença importante. O abuso sexual, ele é um dos acontecimentos, dos traumas mais desorganizadores que existem. Então, a gente vai ver uma dificuldade importante nessa vivência da sexualidade em todos os aspectos, nas etapas da resposta sexual, principalmente em termos de distrações cognitivas. Então, quando a gente pensa culpa, vergonha, no abuso sexual, a gente também vai pensar nessa imagem invasiva da cena acontecendo, também, claro, depende de quando aconteceu, de qual que é a idade, mas costuma ser extremamente marcante. E é bem difícil a gente ultrapassar essa repetição e transformar o encontro sexual com uma parceria consensual, desejada, num encontro sexual prazeroso. E a gente também fala, quando vai falar sobre o que causa, né, um transtorno alimentar, a gente divide entre fatores predisponentes, que eles predispõem ali como se fosse um pano de fundo, fatores precipitantes, que marcam o aparecimento do transtorno alimentar, e fatores mantenedores, que eles vão dar manutenção para esse transtorno alimentar se perpetuar. Um dos fatores precipitantes, ou seja, que marcariam o aparecimento de um transtorno alimentar, a gente tem dois que já são mais estabelecidos, que um é dieta restritiva, e o segundo é um evento estressor como um abuso sexual, né? Então, com certeza, ele precipita, né, esse transtorno alimentar. Eu vi que temos forms. Vocês querem mandar aqui as perguntas? Não sei se foi isso que a Tatiana quis dizer, tem forms, mas pensei que poderia ter perguntas. O que vocês acham? Deixa eu falar bem rapidinho, que eu quero agradecer. Nossa, que aula maravilhosa. Eu estava aqui comentando. A gente que agradece. Imagina, Nossa, muito, acho completa, assim, me sinto preenchido. Saciaram minha fome de conhecimento. Foi nutrido psiquicamente. Foi nutrido. Exato. Mas sabe uma coisa que eu estava pensando? Eu até queria saber se vocês conhecem algum estudo sobre uma fetichização dos corpos, principalmente porque eu tenho percebido, por exemplo, uma certa fetichização dos corpos gordos. Então, tem alguma coisa nesse sentido? Vocês já tiveram contato com algum estudo nesse sentido? Vivi, quer falar? Estou pensando aqui em estudo, se eu tive contato. Você teve, Ana?
Então, é bem bacana essa pergunta. Bom, tem algumas coisas que eu sei que a literatura vai contar, e eu também consumo muito conteúdo sobre, enfim, todas as diversidades, né? Inclusive mulheres gordas. Então, também posso contar um pouquinho dessas vivências que eu já consumi. Mas o que é importante da gente considerar na bulimia é que essa diminuição, né, da autoestima também vai criando internamente a sensação de que o meu corpo, por ser, quando ele é um corpo visto gordo, né, não necessariamente ele é um corpo gordo, ele é também um corpo que não é passível de afeto, de reconhecimento, de atratividade. Então, esse topar relações que não são tão prazerosas, ou relações que machucam, ou relações que são difíceis, também pode estar relacionado a isso, a essa sensação de que o meu corpo, por não poder ser desejado nessa sociedade tão gordofóbica, ele pode criar essa predisposição, né? Eu posso estar disponível para relações que não sejam tão prazerosas, porque são as relações que eu mereço. Mas, ouvindo um pouco de pessoas gordas, né, que não é meu lugar de fala, de fato, existe essa fetichização, e o que elas contam é que muitas vezes essa fetichização acontece na hora do sexo, mas na hora que é bem típico da fetichização, né? Então, eu reduzo a pessoa àquela característica que me atrai muito, mas na hora de se relacionar, na hora de apresentar a família, não é boa o suficiente, né? Então, isso é bem importante. Mas é uma ótima pergunta, eu quero pesquisar mais sobre isso, sim. Exato. E eu fiquei com essa impressão também, viu, Ana e Vivian? É uma área que realmente merece muita atenção, mais estudos, né? Vocês mesmos ressaltaram muito bem sobre isso, a dificuldade, né, da gente encontrar estudos específicos, ainda mais para a população LGBTQIA+, mas fica como dica também, eu acho que a gente precisa caminhar nesse sentido, né, também de estudar e olhar mais para isso, verdade, muito bom. Inclusive a crítica que vocês fazem, ótimo. Maravilhoso, gente, foi um prazer incrível, eu estou muito honrada. Opa, alguém está falando Maria. aí? Chegou uma pergunta dizendo se vocês podiam explicar melhor sobre a diferença de afetivo, romântico e sexual. Tá aí uma pergunta que eu fiz para o Breno na aula de dois finais de semana atrás. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou trazer a minha tentativa, mas eu não sou nenhuma especialista em assexualidades e aromanticidades, então, Breno, você me ajuda, pode ser? Lógico, pode sim. Bom, no meu entendimento, a sexualidade, ela está relacionada a essa atração sexual pelo outro, né? Então, a gente vai ter essa presença dessa atração sexual pelo outro e essa vontade de relação sexual com o outro. Quando a gente pensa em assexualidades, a gente vai pensar que não necessariamente não existe desejo, ou tesão, ou vontade de sexualidade, mas essa atração pelo outro não acontece da mesma forma, ou acontece em condições específicas. Quando a gente pensa em romanticidade, de acordo com o Breno, há 2 finais de semana atrás, a gente vai pensar nessa construção romântica de amor. Então, esse amor que é para sempre, esse amor que é do casamento, esse amor que foi construído, tem muita história sobre esse amor romântico, né? Inclusive, quando a gente pensa em monarquias, dentro da história europeia, a gente vai pensar numa união de casamentos, por exemplo, que é uma união interessada em manter territórios, interessada em manter riquezas, em seguir uma linhagem, né, que tenha essa linhagem monárquica. Então, essa construção do amor romântico, ela também vem juntinho com amor monogâmico, né, e juntinho com essa construção burguesa de sociedade para a gente poder construir esse patriarcado que está aí no mundo, controlando as nossas relações. E a afetiva, e essa é uma ótima pergunta, eu, na verdade, tenho algumas dúvidas em relação a isso, mas eu entendo que a afetiva é essa disponibilidade de afeto que a gente tem em relação às outras pessoas, e ele pode ser de amizade, ou ele pode ser de vontade de construção de relacionamento.
esse relacionamento ele não precisa ser romântico, nesse sentido do que é romance, do que é essa monogamia, do que é essa vontade de casamento eterno, e ele também não precisa ter essa atração sexual. Mas uma pessoa que não se relacionaria afetivamente de nenhuma forma com outra pessoa, talvez ela seria uma pessoa que teria aí uma dificuldade nessa construção interna, né? Talvez alguém que entre aí num espectro autista, alguma coisa que dificulte essa relação com o outro, né, afetiva. Então, eu estou entendendo, e aí Breno me ajuda, que essa relação afetiva, ela está em todas as nossas relações de afeto com o mundo e com o outro. Mas a relação romântica, ela tem mais a ver com essa construção romântica de amor, e a relação sexual tem a ver com essa atração sexual pelo outro. Perfeito. Vivian, você quer falar sobre isso? Não sei se a Vivian tem algum... Eu acho que vocês já contemplaram bem. Tá. Não, porque é isso mesmo. A Ana pontuou muito bem, e é importante entender que tem até num dos slides da aula, vocês fazem mesmo essa distinção sobre sexo, né, ou a relação sexual, prazer, desejo, atração. Então, é importante a gente pensar que são dois pontos mesmo distintos. Afeto está muito mais relacionado a vínculo, né? E os vínculos que a gente estabelece com as pessoas, eles são diversos. Você pode se vincular desde aspectos físicos, por uma amizade, às vezes vínculos mesmo vínculos através da inteligência. Então, uma pessoa ela se vincula a outra, ela é atraída em relação a outra a partir de uma conversa gostosa, de uma interação. Então, esse tipo de aspecto é importante quando a gente pensa em afeto, né? E quando a gente vai falar sobre a sexualidade, a gente vai num outro campo, né? Que é a falta de atração e não falta de desejo, porque o desejo ele está presente nas relações, né? E diga-se passagem, o desejo também não está só vinculado ao sexo. A gente sente desejo por inúmeras coisas, né? Assim como a gente transa, a gente se relaciona sexualmente também por inúmeros motivos, que não necessariamente vinculado nem a atração e, às vezes, nem a romanticidade, né? Então, essa separação cada vez se faz mais importante a gente ter essa noção de que quando a gente fala em sexo, desejo, prazer, a gente vai olhar de uma forma distinta também para a romanticidade, afeto e os vínculos que nós estabelecemos com as pessoas. Então, é isso. Perfeito. Não, maravilhoso. Eu queria só fazer uma errata, gente. Eu falei transtorno do espectro autista, mas eu realmente não sei, assim, o que eu pensei foi num fechamento em si mesmo, né? Então, essa não disponibilidade de relação com o mundo. Tem um estudo, Ana, tem um termo chamado alexitimia, tá? Alexitimia, que eu até cheguei a comentar na aula de masculinidades, tem sido desenvolvido alguns estudos mais voltado para as relações, para as construções de masculinidades, no qual vai pensar que a pessoa que vive esse tipo de psicopatologia é aquela na qual ela não consegue, tem muita dificuldade em nomear e identificar sentimentos. Então, acho que vai um pouco no sentido do que a Ana está falando, de ter uma relação também com o aspecto autista, em alguns indivíduos, mas essa dificuldade na nomeação de sentimentos é presente principalmente ou com mais frequência em homens do que em mulheres. Então, pode acontecer isso, tá? Só para... a tua colocação está perfeita, tá, Ana? A reflexão é essa mesmo. Só que são estudos que estão avançando, indo de encontro também aos debates sobre masculinidades. Maravilha. É isso. O que mais, Mari? Eu acho que não chegou mais nenhuma pergunta até agora no forno. Vou até atualizar aqui, gente. Chegou só essa mesmo. Se alguém quiser perguntar, alguém quiser falar aí, pode se sinta livre. Isso de você ter falado... pode falar. Não, vou aproveitar para agradecer vocês também. Achei a aula super legal. E com relação ainda ao tema anterior, tem muita... Então, a parte romântica está muito relacionada à parte histórica, né, que já foi vivenciada. E eu fiquei
curioso para entender mais, então, que era uma relação monogâmica, mas pode ser algo birromântico, e aí que vem a questão. Então, uma pessoa vai poder amar duas pessoas ao mesmo tempo, é isso que significa o birromântico? Isso, eu acredito que sim. A gente tem essa construção histórica do que é o amor romântico, mas a gente tem a atualização da história o tempo todo, né? Então, dentro do amor, a gente também poderia pensar que uma relação bi, ou uma relação de amor livre, ou uma relação multiamorosa, né? Que não seja essa relação monogâmica, ela não poderia existir, né? Então, quando a gente tem essa atualização da história, a gente também tem a atualização de muitos conceitos. Mas eu acredito que sim, uma relação birromântica poderia ser uma relação amorosa com mais de uma pessoa. Entendi, obrigado. Imagina. Gente, também queria agradecer vocês pela palestra, foi muito bom, foi muito legal mesmo, eu gostei bastante. Várias coisas a gente fica se identificando, né, do que vocês falaram. Obrigada. Imagina, gente. Que agradecemos. Então, tá, acho que a gente pode ir fechando, então, que eu acho que não tem, se não tiver mais perguntas no Forms ou aqui no Zoom, a gente pode finalizar, então. Maravilha. Então, Breno, obrigada mais uma vez, esse convite foi uma honra. Obrigado. E sigam a gente nas redes, vamos seguindo conversando, a gente está super disponível para conversa, e é isso que move o mundo. Seguimos. Sigam mesmo, a Vivian e a Ana nas redes sociais, assim, material, conteúdo riquíssimo, gente, vale muito a pena, viu? Obrigado, muito obrigada, gente. pessoal, por vocês estarem esse sábado aqui. Valeu. Beijo, gente, obrigado a todos que participaram. Gustavo, Marie, pessoal da LAP, obrigado, viu? Até mais, gente, até a próxima aula, quarta-feira que vem, né? Isso aí, quarta que vem vai começar um pouco mais cedo, 6 horas. Isso mesmo, então tá bom. Até mais, até quarta-feira, gente. Um beijo, obrigado, gente. Ótimo final de semana. Tchau, tchau. Tchau.